Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Davidson, mestre de cerimônias deste evento e os acompanharei neste segundo e último dia no Metro Legal, Seminário de Metrologia Legal 2025, cujo tema central é Metrologia Legal em Transformação, atualizações e entregas regulatórias do Inmetro. Um evento realizado pela REMESP, Rede Metrológica do Estado de São Paulo, que conta com o apoio de instituições como o Inmetro e o IPEM de São Paulo. Não se esqueçam que amanhã, no dia 18 de setembro, aqui mesmo na sede da BIMAC, será realizado um workshop exclusivo que oferecerá uma imersão prática nas tendências e desafios do setor. É a oportunidade ideal para ampliar conhecimentos, fortalecer conexões e contribuir para o avanço da metrologia legal no país. Bom, primeiramente, registramos nossos especiais agradecimentos aos patrocinadores que contribuíram na viabilização e sucesso deste evento, que são eles: ABTL, Associação Brasileira de Terminais de Líquidos; Abrapem, Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas, Permissionários e Importadores; Alfa Instrumentos; Ales Consulting; Ampesse, Associação Nacional dos Postos de Ensaios de Cronotacógrafos; Bizerba do Brasil; Eldorado; FIP; Greenbrier Maxion; Omron; Pneutec Consultoria; Prime; Sartorius; Texa Group; Toledo do Brasil e Vaitec. Nossos agradecimentos especiais à diretoria da ABIMAC, que nos honrou com a cessão do Centro de Convenções para a realização deste evento, bem como as suas instalações para a realização do workshop. Estendem-se os agradecimentos aos apoiadores e parceiros que foram primordiais na divulgação deste evento, aos membros da comissão organizadora, moderadores, debatedores e palestrantes, nossos sinceros agradecimentos. Agradecemos também a inscrição e participação de todos vocês. Bom, mas antes de iniciarmos, alguns recados importantes. Quero informar que os participantes do Metro Legal 2025 poderão interagir com os integrantes dos painéis ao final das apresentações para suas perguntas. Por gentileza, preencham o formulário de perguntas que será distribuído e apenas sinalizem levantando as mãos que a nossa assistente de sala irá recolhê-los. Informo ainda que os painéis terão apresentações sequenciais dos palestrantes e, ao final das apresentações, terá um debate coordenado pelo moderador do painel, respondendo a todas as perguntas. Além disso, ao final de quaisquer apresentações, aparecerá em tela um Media Code, onde basta apontarem a câmera dos seus celulares para terem acesso às apresentações diretamente nos seus aparelhos de modo offline. Informo ainda que todos os inscritos receberão certificados digital de participação no e-mail que foi cadastrado. E neste mesmo e-mail terá um formulário de avaliação do seminário. Por favor, não deixem de respondê-lo. Bom, iniciando os trabalhos agora, apresento o painel 3, com o tema Limites de atuação da permissionária. Não perca sua autorização por falta de conhecimento das novas regras. E como moderador deste painel, convido ao palco o senhor Luciano da Silva Esteves, coordenador de serviços na Toledo do Brasil e coordenador do subcomitê de permissionários da REMESP. E para compor este painel, eu convido o senhor Bruno Amado Rodrigues Filho, pesquisador, tecnologista em metrologia e qualidade e chefe substituto da DICOL e Metro.
E convido também o senhor Anderson Fernandes de Souza, diretor da Pesolab. Bom, sejam todos bem-vindos. E para apresentar já a primeira palestra e contextualizar algumas palavras deste painel, eu convido com o tema o impacto na atuação da permissionária Remesp. Passo a palavra a você, Luciano. A palavra é toda sua. Boa apresentação, boa contextualização. Bom dia a todos. Mais um ano, né, pessoal? Agradecer esse espaço à Remesp, à Abimac, para a gente estar discutindo mais um ano, né, sobre o nosso assunto de permissionários, né? Desde ontem a gente tá conversando muito aqui sobre tecnologia, né? E acho que na permissionária a gente já vem, nas questões de permissionárias, a gente já vem debatendo muito sobre qualificação, né? Qualificação de pessoal. Então eu vi muita coisa de tecnologia ontem aqui, mas eu acho que se não tiver uma qualificação boa para a gente tratar as questões tecnológicas, a gente fica um pouco para trás, né? Acredito que aqui, né, quem está aqui como permissionário, quem que é permissionário poderia só levantar a mão só para a gente. Acho que quem está aqui, que está procurando informação mesmo, né? Quem está aqui, a gente está vendo que quer trabalhar direitinho, né? Quer trabalhar seguindo ali as regras, né? E a gente vem trabalhando justamente para atualizar essas regras, né? Atualizar essas regras, elevar um pouco a régua do mercado, né? Principalmente com relação ao conhecimento metrológico, conhecimento de equipamentos, né? Quando a gente fala limites de atuação de uma permissionária, a gente está ali falando não no, no, no detalhe, mas o principal que é o escopo, né? O que uma permissionária pode fazer? Né? O que uma permissionária pode chegar, no caso aqui de balança, né? O Fernandes, meu professor, e o Bruno também conhece bastante. Não conheço também conheço um pouco de outros equipamentos, né? Das palestras, da parte médica. Eu acho que o principal instrumento que a gente vê é bomba de combustível, né? Bomba de combustível é um pouco mais complicado, que sai muito na mídia, isso, né? Então, a questão de qualificação na parte metrológica, isso a gente percebe que o pessoal não tem muito esse conhecimento, né? E aí acaba extrapolando um pouco o escopo daquele escopo de serviço que a permissionária se propõe a fazer. Quando eu falo isso, um exemplo de balança, né? Por exemplo, é a gente pegar uma balança, né, um permissionário, nós que somos, a Toledo é fabricante, tem outros fabricantes aqui também, e tem uma engenharia por trás daquele equipamento, né? Então, uma balança, por exemplo, uma balança rodoviária, que ela tem uma capacidade ali de 60 mil quilos por 10 quilos, então ela tem uma engenharia por trás, né? E aí, muitas vezes, a permissionária vai lá no cliente, né, com o intuito de consertar, e aí o cliente, por exemplo, pede, não dá para aumentar a capacidade da minha balança? E aí, por configuração, acaba que o permissionário acaba fazendo, mas ele não tem o conhecimento que aquela balança tem uma engenharia por trás, tem uma portaria de aprovação de modelo, tem, tem alguns impactos que alguns riscos, né, que podem ter fazendo esse tipo de alteração no equipamento e simplesmente o pessoal altera. E aí, quando a gente vai ver, a balança ela está cadastrada lá no portal do PSE, com 60, e aumentaram para 80 sem critério nenhum, né? Então, isso a gente está procurando deixar um pouco mais claro, quer deixar um pouco mais claro
o que é atuação de permissionário, o que é atuação de fabricante. Deixar bem claro os requisitos da portaria 457, melhorar os requisitos. A gente entende que tem que ter uma regulamentação forte em cima disso, principalmente na parte de qualificação, assim como tem NIT de Call 003 para padrões, NIT de Call 002 para selo. Precisa, por exemplo, a gente está imaginando que tenha uma para qualificação de pessoal, né? Acho que o Bruno vai falar algumas novidades aqui para a gente. Passando também para a parte de tecnologia, pessoal, a gente está vendo também que a gente precisa de uma evolução do portal PSE, né, para integrar com sistemas eletrônicos de OS, né? Não cabe mais hoje a gente ter pessoas para simplesmente digitar um número dentro do portal, né? Então hoje isso é um custo muito alto para permissionários, para grandes empresas também, né? A gente sabe que isso vem evoluindo bastante nessa questão de tecnologia. Algumas novidades, né? Tem uma novidade agora, que eu estava conversando com o Fernandes e com alguns outros aqui no corredor, que é com relação a acesso ao portal PSE agora. Não sei se vocês já receberam ou já abriram a tela, ou funcionários de vocês que acabam lançando selos já comunicaram isso, mas o portal PSE agora, dentro de 10 ou 15 dias, se eu não me engano, ele vai mudar para vincular a conta Gov de quem está lançando esse selo. Então a gente não, não vai ter mais aquele login, e aí vai ter que fazer algum trabalho interno, principalmente para empresas como permissionárias grandes, né? Toledo ela tem 24 permissionários aí no Brasil, e aí a gente já está um pouco assustado com essa novidade, que a gente vai ter 10 ou 15 dias aí para se readequar, uma questão de login, e até pedir aqui, não sei se o Bruno ou até o Marcelo dá uma ajuda para tentar dar um prazo maior para a gente aí, para tentar estudar um pouquinho melhor isso e como fazer isso, porque dentro da Toledo e dentro de outras permissionárias também, isso acaba tendo um impacto burocrático muito grande, certo? Acho que é isso, contextualizei. A gente vem trabalhando, sim, na revisão da portaria. A gente quer ainda esse ano, né, Fernandes, que a gente vem consolidar, né? Se a gente pegar a portaria em construção, né? Se a gente pensar numa construção de portaria, ela já está no acabamento final ali. Então, alinhar alguns pontos. E eu acho que isso, acho que minhas palavras são essas aqui. Vou passar para o Fernandes, que vai dar um panorama também da visão de uma permissionária, né? Com relação às novas regras, né? Que não são tão novas, mas eu acho que o pessoal está conhecendo um pouquinho mais daquilo que vem escrito dentro das portarias. Um estratosférico dia todos, não podia começar de forma melhor, né? Tentei encontrar um superlativo melhor no RIA ontem, mas não encontrei. É isso aí, Esteves. A gente debruçou nessa 457 para tentar ver as melhorias que nós podemos contribuir para melhorar, né? No sentido de atender todas as permissionárias. Como o Esteves comentou, o nosso conhecimento está muito ligado à área de pesagem. Mas com esses eventos e com a aproximação à Remesp, a gente está tendo oportunidade, inclusive,
de conhecer um pouco do mundo de outras permissionárias, de outros produtos regulamentados, e isso tem sido muito interessante para nós, até para contribuirmos também nessa revisão da 457, cobrindo todas as particularidades, tentando cobrir todas as particularidades. E foi muito bacana esse convite da Remesp a um permissionário que não tem o porte como o de uma Toledo, e tem agora a visão de como funciona boa parte, a grande maioria das permissionárias são permissionárias pequenas, né, com 2, 3, 5, 10 funcionários, às vezes, no máximo, e a realidade é bem diferente de alguns fabricantes, e essa oportunidade vai ser bem interessante para a gente contribuir, né, da melhor forma possível aí com essa revisão da 457. Bom, já pode colocar a apresentação, por favor? O Luciano, você tem apresentação? Só o Bruno? Então vamos lá, apresentar o tema do Bruno. Novas exigências para as permissionárias. Vamos lá, Bruno, apresentação. É sua. Bom dia a todos, tá? Agradeço o convite. Já participo do Metro Legal aqui acho que desde a primeira edição, quando ainda era um painel dentro do Enqualab, né? Era um seminário ainda de metrologia legal, né? Mas é a primeira vez que eu participo aqui no palco principal do evento, tendo a chance de falar. Eu vou falar um pouco aqui sobre permissionárias. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, trabalho na Dicol, estou no Inmetro desde 2011. Tá? Trabalhei ali desde o começo, desde a construção aí da portaria 65, né, de 2015. Saí da Edmel, depois voltei, retornei agora, mas conheço todo o histórico aqui e eu achei interessante trazer esse histórico para a gente entender de onde que veio os requisitos atuais e o que a gente precisa compreender ali para melhorar, né? Para manter a evolução do regulamento junto aí com a tecnologia e as demandas da sociedade. Então, essa parte de oficinas, tá, de permissionárias, eu gosto mais de falar oficina autorizada ou empresa autorizada. Permissionário, para mim, assim, remete àquela coisa burocrática do serviço público dos anos 60, 70, né? Um vocabulário assim meio... Então, se eu falar empresa autorizada ou oficina autorizada, entenda permissionária. Tá? Da onde que surgiu isso, né? Começou ali em 1987. A gente teve a portaria 88 de 87, que ela era uma portaria que ela basicamente dava 2 requisitos que a empresa tinha que ter para fazer o reparo e manutenção. Ela tinha que ter capacitação técnica em recursos humanos, instalações físicas adequadas à atividade e apresentar o contrato social. Então ela tinha que ser uma empresa, ter capacitação em recursos humanos e instalações físicas. Ponto. Tá? Era isso que a portaria trazia. E isso gerava certa dificuldade, né? O que você vai cobrar? O que você vai olhar numa empresa para atender esses requisitos? Tá? Aí, complementarmente, foram lançadas mais 2 novas portarias, uma de bomba e uma de taxímetro. A de bomba 89 de 87, no mesmo ano, e a de taxímetro em 1990. E, para a época, elas traziam requisitos, a marca de selagem era um sinete de chumbo que você apertava, e ficava ali o símbolozinho da oficina. Para a parte de bombas medidoras, falava que tinha que ter as medidas de 20 litros, né, as medidas materializadas, ali ainda aferida, né, a cada 6 meses pelo órgão metrológico. Arame, controlava até o arame, né, como que tinha que ser o arame que a empresa utilizava. Então, eram requisitos ali bem simples. Tá? No meu entendimento, qual que era o objetivo desse projeto? Né? Ter 88 e ter uma portaria para cada instrumento, para cada tipo de oficina. Só que parou nessas 2, né, de
de taxímetros e bomba medidora. Tá? Eu, logo que entrei no Inmetro, procurei ali um histórico, quem trabalhou nisso daqui, mas eu não consegui achar. Provavelmente já tinham se aposentado, já não estava mais nativo, então eu não consegui puxar antes disso. Tá? E o como que elas prestavam conta desse serviço? As empresas elas enviavam ali mensalmente, até o 15º dia de cada mês, as informações sobre os serviços feitos e a substituição de lacre. Então, no órgão delegado, chegava ali no estado, até o dia 15, aqueles pacotes assim de relatório falando o que a empresa fez no mês anterior. Tá? E o que o órgão delegado fazia com aquilo? Arquivava, porque você não tem como você olhar ali milhares e milhares de consertos e reparos feitos mensalmente ali para conseguir avaliar alguma coisa. Então, para a época, era o que tinha. Tá? Se precisasse fazer alguma busca também ali, era quase impossível, né? Porque como que você ia achar um instrumento em relatório físico ali, num arquivo gigantesco? Era mais uma proforma assim, para dizer que está prestando contas. Tá? E isso funcionou aí por 25 anos. Certo? E essa era a realidade da época, né? Durante 25 anos funcionou esse sistema e esses eram os instrumentos que a gente tinha no mercado, né? Até então. E uma outra dificuldade que esse modelo aí trouxe é que como a gente tinha só aqueles 2 requisitos e não especificava nada mais, também não tinha uma norma descrevendo ali mais detalhadamente, cada estado se sentiu à vontade para criar os seus próprios requisitos. Então, quando a gente começou a trabalhar na revisão, a gente começou a viajar, né? Viajar e conversar com os estados. Aí a gente via que tinha estado que cobrava, aqui no meu estado a oficina tem que ter pelo menos 40 metros quadrados, senão eu não autorizo. No meu estado ele precisa ter a parede pintada de verde, senão eu não autorizo. Então, cada estado meio que criou suas próprias regras. E esse foi um grande desafio. Tá? Então, esse sistema perdurou até que tudo mudou, né? Não sei se vocês lembram, mas por volta ali de 2007, 2008, 2009, foram deflagradas ali, né, os esquemas de fraude em bombas medidoras de combustível. Tá? As primeiras fraudes ali, elas eram mecânicas ali, quem fraudava escondia ali a tubulação, o retorno do eliminador de ar e gases, do lado da bomba, assim, e se você só conseguia ver se você desmontasse ou investigasse ali muito detalhadamente o caminho do combustível ali dentro da bomba medidora. E isso evoluiu para a parte eletrônica também. Tá? E aí o Inmetro se viu forçado a mudar, né? Ele saiu daquela condição de homeostase que estava parado ali há 25 anos e foi obrigado a ter alguma ação, tá? Então, e essas fraudes foram descobertas ali por uma denúncia de oficina, né? Acho que do Paraná, se eu não me engano, e denunciou, né? Várias outras oficinas também estavam envolvidas e aí acendeu o alerta, né? Como que a gente vai monitorar isso, né? Então, o Inmetro entendeu que ele precisava monitorar melhor o mercado e os serviços prestados. Então, foi feito ali de forma emergencial uma portaria para permitir o Inmetro monitorar os reparos realizados de uma forma mais analítica, conseguir visualizar dados dos reparos realizados, que até então eram enviados por relatórios, tá? E nesse sentido foi criado o PSE. Na verdade, o PSE já estava sendo desenvolvido para outra função. E ele acabou incorporando essa função de prestação de contas. Então, no momento, o que se podia fazer é automatizar essa prestação de contas, porque o Inmetro entendeu que, conseguindo acompanhar os reparos, ele poderia tentar minimizar as fraudes. Tá? Nessa época também criou-se o lacre azul, a marca de selagem azul, também foi uma medida emergencial, porque até então as oficinas elas compravam aquelas marcas de selagem que de fornecedores assim que não necessariamente selavam. Então a gente via assim,
chegava em posto de combustível, abria a gaveta, um monte de marca de oficina, assim. E aquela marca que você abre e fecha e não acontece nada, né? Ela continua funcionando. Não deveria ser o objetivo de uma marca de selagem, né? Você abria e fechava sem problemas. E nesse mesmo período, estava começando o programa ali de cronotacógrafos, né? O Jefferson deve lembrar, né? E essas marcas de selagem azul, elas eram para o cronotacógrafo. Tá? Elas já estavam compradas, estavam lá. Só que como teve esse problema, elas acabaram sendo utilizadas para tratar essa questão. Então o Inmetro, entendendo que com o lacre do Inmetro ali, numerado, e a prestação de contas no portal, era possível rastrear ali o caminho das oficinas e tentar identificar quem está com problema, né? Quem está trabalhando corretamente ou não, e monitorar e tirar essas empresas do mercado. Tá? Foi feita toda uma revisão na época, e aqui eu ressalto, né? Qual que foi o objetivo dessas revisões? A gente pensa assim, não, porque a revisão na época não fez isso, não fez aquilo, não tratou do treinamento, que é o que a gente está discutindo bastante hoje, mas o objetivo na época não era o treinamento, o objetivo era monitorar o mercado. Então, essa revisão, que culminou na portaria 65 de 2015, teve esse objetivo claro ali de monitorar as atividades. Tanto que na época era o prazo que as empresas tinham para declarar o reparo era de 5 dias, né, após a execução do serviço. Então, muita gente achou um prazo curto, mas a gente precisava dessa informação rápida para monitorar, principalmente a parte de combustível. Tá? E esse foi o arcabouço que foi proposto na época ali, né? Acabou gerando a portaria 65 de 2015, a 004 de 2013, que aqui veio o primeiro, né, de bombas de combustível. E aí começaram a surgir as normas ali para explicar um pouco melhor essa atividade que até então não existia. Tá? As NIT DISM na época. Hoje é de COL, mas na época eram DISM. Então a gente acabou revogando a 88, tá? E aqui é justamente o que eu falei, né? A utilização o objetivo da revisão, a utilização das marcas de selagem fornecidas pelo Inmetro e a prestação de contas ali no prazo de 5 dias, imediatamente após a execução do serviço. Não importa se é sábado, se é domingo, era 5 dias. Quanto tempo eu tenho ainda, Luciano? Me avisa aí, por favor. Vou tentar ser breve para abrir para discussão aqui, tá? Aqui novamente, né, a 65 veio depois da 04, que era para tratar o problema de bombas, e acabou expandindo para todos os outros instrumentos. A questão de marcas e prestação de conta. Na 65 a gente trouxe ali também a questão das marcas do Inmetro e a prestação de contas no PSE, que a partir daquele momento foi se desenvolvendo e acabou virando um portal ali, um grande portal para prestação de contas e outros serviços, né? Então hoje a gente já tem bastante coisa ali no PSE, agendamento, emissão de GRU e vários outros serviços. Tá? Então hoje o que a gente tem de framework regulatório, digamos assim, né? A gente para permissionárias, a gente tem a portaria 457, que nada mais é do que a própria 65. Como o Inmetro passou por aquele processo de todo o governo, né, de atualização, de consolidação dos atos regulatórios, ela acabou tendo que ser revisada, né, mas basicamente é a mesma coisa, acabou virando a portaria 457. E 3 normas ali, a NIT de Call 2, 3 e 4, que fala sobre procedimentos de reparo, padrões e procedimentos gerais ali para a autorização da empresa. Tá? E temos alguns formulários ali também vinculados a essa norma, né? 29, 30, 31, 32 e 33, que faz o trâmite administrativo do processo. Tá? Que mais? Esse daqui é interessante. Agora, novidades também, né? A gente está falando de novidades, de evolução, de melhorar os nossos regulamentos. O Marcelo, nosso diretor aqui, falou ontem, né, da portaria 529 do Sandbox, que permite o Inmetro testar, realizar atividades em um ambiente assim regulatório controlado, para poder expandir ou não as atividades. Tá? E
Com essa publicação, a gente já tem uma novidade aqui, que foi iniciativa do nosso próprio diretor, andar com esse trabalho, que é o seguinte, a gente já tem ali... Opa, deixa eu voltar. A gente já tem aqui... Bom, deixa, não tem problema. Não, aqui, achei. A gente já tem um edital ali que está 99% pronto para tratar essa questão justamente de empresas atuarem no controle subsequente, no controle legal subsequente, na verificação subsequente, periódica e após reparo. Tá? E esse edital prevê o quê? Né? O que ele vai fazer? A gente iniciou pelo esfigmomanômetro. Tá? Por quê? Foi um instrumento que a gente entendeu que não tem interesse em medir errado. Então, nenhuma das partes quer que o instrumento meça errado. Né? O médico não quer que o instrumento meça errado e o paciente também não quer que meça errado. Então, a gente não tem um conflito de interesses ali em termos de medição. Então, a gente vai lançar esse edital aí muito brevemente. Acho que, não sei quando, Marcelo, mas nos próximos dias ali, ou próximas semanas. E nesse edital a gente vai testar justamente isso, a empresas realizando essa atividade de verificação subsequente dentro dos ritos ali que são determinados pelo edital. E aí a gente vai poder avaliar vários fatores, né? Capacitação, prestação de contas, os ensaios, se está tudo funcionando, né? E a gente tem as opções de pausar, de continuar, se funcionou, expandir para os outros instrumentos ou não. E aqui a gente vai prever, né, que não só permissionárias possam realizar essa atividade no esfigmomanômetro. A gente previu também fabricantes, tá? Porque no nosso entendimento, a permissionária ela já passa por uma auditoria, ela já tem os padrões controlados, ela já tem todo aquele rito metrológico, e o fabricante também, porque ele já tem uma declaração de conformidade, então ele também já é auditado, ele já conhece o processo, porque ele tem a portaria aprovada do instrumento. Tá? Então, ele conhece a tecnologia envolvida ali no instrumento. Então, essa é uma das novidades ali que nas próximas semanas já deve estar publicado. E vai ser um processo assim que a gente vai poder, um grande laboratório assim, na metrologia, que a gente vai poder testar e acompanhar para ver se está tudo como está sendo, né? E promover ou não melhorias, né, no próprio regulamento de oficinas, ele poder alterar com base no resultado desse teste aqui. Tá? E alguns dados interessantes aqui que é bom sempre a gente mostrar, né, o impacto das oficinas autorizadas aí na metrologia legal. Então aqui eu puxei de 2020 até 2025. A gente não tem o uso, não consegui puxar o uso, mas eu consegui puxar aqui as marcas que são fornecidas. Tá? Então a gente entende que se foi fornecida, a empresa vai usar, tá? Em algum momento. Tá? E a gente viu ali que essas atividades de reparo, elas chegam ali da ordem de milhões ali, né, por ano. 2025 ainda não acabou, né? Então, tem mais alguns meses ali. E as verificações realizadas pelo nosso sistema, né, pelo Inmetro e pela rede, elas são da mesma ordem de grandeza, tá? Eu não coloquei na apresentação aqui, acabei colocando na apresentação do workshop, então quem ficar amanhã vai ver esses números. Mas a gente está trabalhando na mesma ordem de grandeza ali, 1 milhão, 1 milhão e 400, as verificações. Então a gente vê que os reparos realizados ali ao longo por ano equivalem às atividades de verificação conduzidas pelo Inmetro. Então, ou seja, a gente está trabalhando ali mais ou menos no mesmo ritmo, digamos assim. Tá? Então, tem uma metade, digamos assim, metade dos instrumentos ali estão passando por reparo também. São controlados assim, controlados, né, pela oficina, que faz o ensaio e coloca o instrumento em uso. Aqui eu não trouxe os números, mas o percentual de oficinas que a gente tem hoje, né? A gente tem 3.400 oficinas e aproximadamente aí 14 mil técnicos no país todo. Tá? E aqui é o percentual de oficinas, né? Então a maioria de balanço, seguida ali por bomba medidora de combustível, esfigmomanômetro, taxímetro, medidor de velocidade,
Mas o grosso das empresas ali é balança e bomba de combustível. Tá? Então é o grande mercado aí de oficinas que a gente tem hoje. Tá? E o que está sendo discutido, certo? Acho que a capacitação realmente é a gente trazendo cada vez mais as oficinas para trabalhar com a gente, seja por meio do sandbox, que vai ser um passo inicial ali, ou outras iniciativas, a gente tem a necessidade de que essas empresas acompanhem os procedimentos, normas executados pelo Inmetro na metrologia legal, porque a gente tem a questão técnica, né, que é pegar o instrumento, consertar uma placa, trocar uma célula de carga, alguma coisa do tipo, né? Essa capacidade técnica a gente não discute. Tanto que se a empresa não tiver capacidade técnica, ninguém vai contratar ela, o próprio mercado vai excluir. Tá? Mas essa questão específica da metrologia, os processos da metrologia, né? Olhar o instrumento, ver se ele tem modelo aprovado, tem portaria, se ele está de acordo com o modelo aprovado, essas questões específicas ali que são da metrologia legal, se ele está selado, se ele não está selado, é importante ter esse conhecimento, né? E esse conhecimento, como o Marcelo pontuou ontem, ficou restrito dentro do Inmetro por muito tempo e não saiu, ficou na nossa bolha ali. E a gente vê isso claramente também, não só em oficinas. Eu faço bastante auditoria de declaração de conformidade em fabricante, a gente vê, às vezes, dificuldade em fabricante assim, entender essas questões. Ah, mas eu tenho que olhar o que? A portaria e o instrumento. E você vê, às vezes, teve alteração no instrumento e não foi atualizada a portaria. Então, essas questões específicas de metrologia legal, esse conhecimento ele tem que sair do Inmetro, se a gente quiser trabalhar ali como parceria com essas empresas. E eu diria que é necessário, né? Porque a oficina ela chega onde a gente não chega, né? Realmente. Tem instrumentos ali que são inseridos no PSE que o Inmetro nunca foi naquele local. A gente vê ali, a gente consegue ver instrumentos que foram inseridos pela oficina, né? Por um usuário externo do sistema e instrumentos que foram inseridos pelo metrologista do Inmetro. Então tem muita coisa ali que nunca passou por verificação subsequente do Inmetro. Tá? Realização dos ensaios conforme o RTM, que nem a gente falou aqui, o Marcelo também pontuou isso, né? A gente quer que o instrumento, ele falou, né? A gente vai usar essa forma para avaliar se o instrumento está funcionando ou não, se ele está correto ou não, né? Faça do jeito que você quiser, mas a gente vai testar a conformidade dele dessa forma. Então é importante saber como que a gente vai testar, né? Para colocar o instrumento em uso também. Aprimoramento da prestação de contas eu acho fundamental também, né? Eu acho que com a evolução da tecnologia a gente não pode se permitir, né, na hora de prestar contas, uma empresa que tem um grande sistema, alguém tem que sentar lá e digitar o relatório de papel que mandava para o IPEM, né? Ou seja, o sistema não está servindo para muita coisa, né? Tem que responder a esse tipo de demanda. E o Inmetro tem trabalhado, né? Uma dificuldade do Instituto, essa questão de informática, né? Acho que toda empresa tem dificuldade com informática, né? Isso não é exclusivo do Inmetro, a gente vê em várias empresas ali essa questão de informática. Mas a gente tem trabalhado para tentar automatizar isso e realmente deixar, integrar com sistemas externos, assim, né? Ou pelo menos facilitar quem tem um sistema, apresentar, ó, eu integro com o seu sistema, eu só preciso disso. Só preciso desse link aqui, eu mando todas as informações, né? Então a gente também conta aí com o apoio de vocês, né? Apresentar a solução. Isso já ajudaria bastante, tá? E a questão de marcas, que eu acho que o Marcelo vai falar um pouco mais tarde também no período da tarde, são pontos ali que estão sendo discutidos, tá? Da minha parte é isso, Luciano. Se alguém tiver alguma dúvida, aí seguimos aqui no painel. Legal, Bom, Bruno. Vamos lá. Obrigada, Bruno, pela apresentação. Vamos então já à terceira. Aqui está o Media Code da apresentação dele para vocês captarem. Dá um tempinho aí para o pessoal técnico mudar para outra palestra. Enquanto isso, vamos para a terceira e última apresentação deste painel com o tema Relatos e Desafios de uma Permissionária
com as novas exigências. Bom, convido então o senhor Anderson Fernandes de Souza, diretor da Pesolab, para sua apresentação. Dá para colocar aí, técnica? Vamos lá, Anderson, a palavra é sua, boa apresentação. Olá a todos. Quando me convidaram para fazer esse tema, diante da revisão da 457, eu tentei abordar todos os pontos de vista dos permissionários. Seja ele um grande fabricante que tem uma permissionária inserida, seja um permissionário puro, que só tem a atividade de serviços, e seja um permissionário também que representa ou é uma assistência técnica de alguma marca que não tem sua própria assistência técnica, mas que faz o serviço como um prestador de serviço autorizado desse fabricante. Então, nesse momento, a gente começa a verificar que a norma ela trata de alguns requisitos e muitas vezes há uma interpretação de uma forma por parte de um fabricante, de outra forma por parte do permissionário, e de outra forma por parte de uma assistência técnica autorizada de um fabricante. E, diante disso, a norma fala de reparo para um permissionário. A gente já começa a questionar o que é um reparo para um fabricante, aos olhos de um fabricante, aos olhos de um permissionário e aos olhos de uma assistência técnica autorizada de um fabricante. Porque nesses debates que nós fizemos na Remesp, eu tenho percebido que cada um tem uma visão. Vamos exemplificar, por exemplo, na instalação de um kit rodoviário. A substituição de um indicador por um indicador homologado, devidamente com uma portaria no Inmetro, isso é permitido pelo permissionário. Agora, a instalação de um kit já envolve a parte de uma atividade, pelo que eu interpretei aí nas discussões, de um representante de um fabricante ou de uma permissionária ligada a um fabricante. Então, o alinhamento, colocar todo mundo na mesma página, acho que é o ponto inicial para a revisão da 457. Eu acho que todos têm que estar alinhados do que é o reparo dentro da portaria 457, para que tanto fiscais, fabricantes e permissionários atuem de forma coerente e seguindo o que o regulamento estabelece. Então, esses são alguns exemplos, né, de modificação de instrumento. E, na verdade, um tem um kit, outro foi adaptado num braço mecânico, que, pasmem, ainda existem muitos ainda por aí, que já não tem mais peças de reposição e que a gente precisa pegar e colocar para funcionar. O cliente tem ciência de que a plataforma está boa, as condições da balança estão boas e ele precisa de uma modernização porque ele precisa integrar as informações de pesagem a um ERP dele. E ele precisaria apenas de um indicador de pesagem acoplado ao braço mecânico. Então, isso tem que estar muito claro para o órgão regulamentador que nós atuamos nesse tipo de equipamento como permissionários e tem que estar, assim, bem difundido entre as permissionárias quais são os pré-requisitos para realizar esse tipo de adaptação, de modernização, eu diria, para que a gente não esteja fazendo também algo que esteja contra o que o regulamento estabelece no Brasil. Está sendo discutido agora a demanda de regulamentação para células de carga, que também eu acho que é um passo interessantíssimo para a gente poder saber o que pode, o que não pode ser feito em um instrumento de pesagem, no nosso caso aqui, né, para que a gente siga corretamente o que está sendo
proposto aí pela regulamentação. Tá? E a gente faz até uma analogia, quando você compra um veículo e ele vem originalmente com um pneu Pirelli, não necessariamente você tem que, no gasto desse pneu, trocar por um outro pneu Pirelli. Você tem que colocar pode trocar por um pneu Firestone, pode trocar por outro pneu, desde que esse pneu esteja regulamentado. Né? Então, a base que nós temos como permissionários é essa. Então, era um equipamento Filisola, ele atua muito bem com indicador homologado e, na nossa visão, a gente poderia pegar e estar fazendo essa modificação. Então, no regulamento, na revisão da 457, eu acho que o termo reparo ele precisa estar muito claro, pelo menos para nós permissionários na área de pesagem. Não sei se é uma particularidade de pesagem, mas eu acredito que também para bombas de combustível, esfigmomanômetros e outros instrumentos, essa clareza tem que estar muito clara aí. Essa clareza tem que estar muito clara para todos os permissionários. Outro tópico aí da 457 que nós nos deparamos aí e estamos debatendo muito é a questão da qualificação técnica. Hoje, raramente um técnico de permissionária tem conhecimento de como busca até a portaria de um instrumento para saber se aquele instrumento está ou não homologado para pegar e atuar naquela balança. E isso tem também, trago para a mesa de discussão, a importância da qualificação técnica relacionada a aspectos legais na hora de atuar no equipamento de pesagem. Então, é um tema que a gente vem debatendo há muito tempo. Está muito genérico a qualificação legal de um técnico na 457, e isso é um tema que a gente está disposto a explorar um pouco mais para a gente poder saber. Entrou um técnico novo na permissionária. Quais são as qualificações que ele precisa ter para ele integrar o quadro no PSE? Hoje está muito subjetivo. Tem que ter um treinamento de um fabricante, um certificado de um fabricante para poder pegar e integrar. E vai muito além disso hoje. A metrologia legal hoje tem muitos aspectos que precisam ser explorados e que precisam ser de conhecimento do técnico para que ele possa atuar. Hoje não é incomum o técnico ser questionado pelo cliente qual é a tolerância do equipamento. Que portaria que está ligado a esse equipamento e quais são as tolerâncias que ele deve obedecer para eu não ter nenhum problema legal numa fiscalização. E isso muitas vezes o técnico não tem conhecimento, não consegue saber e explicar para o cliente. Então, a qualificação na área de metrologia legal se faz necessária em razão disso daí. Qualificação de padrões e instalações físicas. Eu ontem estava ouvindo o superintendente da filial de Santa Catarina, lá do IPEM, falar sobre os papéis higiênicos, e não é incomum recebermos na nossa oficina veículos agora com balança. Então, esse é um episódio que é um caminhão instrumentado com uma balança, porque é uma empresa que faz coleta de resíduos em shoppings, em grandes hipermercados, e que se viu na necessidade de fazer uma avaliação do que era pesado no aterro sanitário. Ele estava desconfiado de que o aterro sanitário tinha uma balança que media contra ele. E ele resolveu instrumentar os caminhões de lixo. E agora tem uma célula de carga embaixo do caminhão para poder fazer as medições. Então, a preparação da oficina, como era vista anteriormente, já começa a mudar também.
Então, antigamente se recebia uma balança analítica, uma balança comercial, uma balança de plataforma. Hoje as oficinas estão tendo que receber caminhões de lixo, empilhadeiras. Tem empresas que levam empilhadeiras com garfo instrumentado para poder pesar o equipamento. E aí eu volto um pouco nas definições, né, do que é, por exemplo, IPNA. Vou lá na portaria 157 e falo, puxa, o que é um IPNA hoje? O que é um IPNA? O que era um IPNA na portaria 236 já não é mais. Isso daí é uma pesagem automática ou uma pesagem manual? Que a descrição e a definição de IPNA é intervenção do operador. Frequentemente recebo ligações de colegas falando, puxa vida, eu estou com uma situação aqui que eu não sei se o IPEM vai fiscalizar ou não. Colo o selo? Não colo? Coloco lacre? Não coloco? Porque eu não sei se a intervenção humana o apertar um botão é intervenção humana, ou a intervenção humana é colocar, propriamente dito, o material. Na semana passada recebi uma ligação de um colega falando, puxa, eu estou aqui num cliente que ele dosa tinta. Ele coloca o tacho numa balança convencional, uma balança homologada, tudo certinho, só que a dosagem de tinta é por pigmento, e são gotas. E ele programa no sistema quantas gotas vai ser de preto, vermelho, laranja, para poder compor a tinta no tacho. Isso daí é uma operação manual ou isso é uma operação automática? Então, esse tipo de situação é o dia a dia das permissionárias hoje. Então, voltando à questão das instalações físicas, que também a norma aborda, eu acho que a fiscalização começa a ter que avaliar, inclusive, esse tipo de situação, né? Porque a competência atribuída àquele permissionário tem que ser coerente com o que ele tem de infraestrutura e o que ele pode atender, seja na permissionária, na própria oficina, ou nas instalações do cliente também. A parte de padrões também é algo que precisa ser devidamente avaliado, né? Então, se existe a homologação para peso padrão, todas as oficinas nós entendemos como parte integrante do ambiente metrológico que elas precisam atender a essa demanda. Outro aspecto que é muito comum também é a disponibilização de recursos de terceiros. Então, muitas vezes, a oficina não tem toda a capacidade para poder atender, com os recursos que ela tem, alguns instrumentos. Deve haver a possibilidade também de pegar e locar um complemento para essa atividade para poder atingir ao que ele precisa na parte de padrões. Então, ao nosso ver, isso daí precisa ser avaliado e contemplado devidamente na 457. Outro detalhe interessante na 457, que a gente também está abordando, é a questão das marcas e prestação de contas que foi elencado aí pelos colegas. Hoje não é incomum as permissionárias estarem informatizando o processo de atendimento. Então, assim como foi comentado ontem sobre as modernizações pelos fabricantes, os permissionários também estão migrando para a digitalização. Então, não faz sentido mais ficar tramitando e transitando com tanto papel dentro de uma atividade de serviços. Então, a parte de ordens de serviço, certificados de calibração, reporte de informações, está sendo informatizada também pelo pessoal de permissionárias. Então, é importante que os órgãos regulamentadores entendam que também está chegando essa parte de digitalização por parte dos permissionários, para que seja contemplada essas situações, por exemplo, no reporte de selos de reparado. Então, não faz mais sentido a gente ter que pegar e ficar colando o canhoto num formulário para poder reportar para o órgão
que a gente fez o reparo de um instrumento. Então, isso daí precisa, de alguma forma, ser modernizado para poder pegar e atender as demandas também dos permissionários que querem evoluir para a digitalização. A atualização da equipe técnica na base de dados do IPEM também é outra coisa primordial, que a gente se depara frequentemente com esse tipo de problema. A gente contrata um técnico e esse técnico frequentemente está ainda na base de dados de outra oficina permissionária. Com isso, a gente não consegue reportar a entrega de selos para aquele técnico porque ele não pertence ao quadro. O órgão também fica travado porque ele não pode passar essa atualização em função da falta de baixa da permissionária anterior. Então, a gente fica num entrave, que a gente precisa reportar que o selo está sendo entregue para o técnico que foi contratado, mas a gente não tem como fazer esse reporte em função do bloqueio que existe aí por ele estar fazendo parte de outra oficina permissionária. Além de comprometer todo o processo de controle dos técnicos que estão realizando as atividades em campo. Então, obviamente, as permissionárias elas são responsáveis pela equipe técnica que ela tem, mas a gente está vendo um afunilamento na responsabilização do técnico que está executando o serviço. Então, a permissionária precisa ter respaldo no ponto de vista de pegar e falar, bom, se o técnico resolveu agir de forma incoerente ao que é praticado, à política da empresa, então isso daí tem que ser direcionado a ele. E como se comprova que ele faz parte, que ele é o responsável? Através dos registros que nós temos no órgão. Então, é outra característica muito impactante aí que a gente aborda na 457 que precisa ser devidamente avaliada para não comprometer a operação da permissionária. Ordens de serviço. A portaria ainda prevê uma ordem de serviço física para as permissionárias. E hoje as ordens de serviço também estão passando por uma digitalização que faz com que o regulamento precisa prever essa condição para que a gente possa pegar e atuar também. Hoje a ordem de serviço é um documento que comprova um monte de coisas. Por exemplo, se o cliente pega e nos chama para atender, nós vamos atendê-lo, chega lá, passamos um orçamento para reparo do equipamento, o cliente resolve não fazer o reparo, a gente teve que abrir o equipamento para fazer o diagnóstico muitas vezes. Esse equipamento não vai ser lacrado, porque se ele for lacrado, vai ficar a responsabilidade nossa e sobre aquele equipamento que foi lacrado e está pesando incorretamente porque não aprovou o serviço. Hoje, a única forma da gente comprovar que a gente foi lá, atendeu, alguém atendeu e que fez o serviço e ficou incompleto por definição do proprietário é a ordem de serviço. Então, as ordens de serviço é a única defesa do permissionário hoje no atendimento a um cliente. E hoje a portaria fala que o permissionário é corresponsável se ele pegar e deixar um equipamento pesando errado. Então, a gente precisa ter uma defesa, e essa defesa precisa estar clara nas regulamentações de que elas podem ser usadas para poder pegar e fazer a evidência de que, olha, o permissionário tentou pegar e regularizar o equipamento. Entretanto, o detentor do instrumento resolveu que não queria fazer o reparo e pediu para pegar e deixar daquele jeito. Então, as ordens de serviço, como eu disse anteriormente, elas estão se tornando eletrônicas também e precisam ter um grau de importância dentro da regulamentação tal que não precisa o permissionário ser responsabilizado, e sim compartilhar essa responsabilidade com o detentor do instrumento que resolveu que naquele momento ele não queria pegar e resolver o problema do equipamento e deixar ele em ordem.
No que diz respeito à renovação e manutenção da autorização das permissionárias, hoje, a realidade em São Paulo, eu falo da minha regional, eu acho que roda super bem, diferente de alguns casos que a gente ouve em outras regiões. Então, como foi dito ontem também, se a tendência é direcionar a atuação da rede para os permissionários, a avaliação tem que ser num grau de importância tão bom quanto é o que é feito hoje lá, por exemplo, na regional de Campinas. Lá a atuação é muito boa. Eu até agradeço o Rogério, a gente está subordinado a essa região e funciona um reloginho. Não tem problema. Vai dando o prazo de vencimento da permissão, o fiscal agenda, o fiscal às vezes aparece lá para poder pegar e avaliar a oficina. A gente manda documentação para poder pegar e fazer atualização de mudança de endereço, por exemplo. Isso daí é feito rapidamente pela turma lá. A parte de selos também não tem problemas, mas não é uma realidade em algumas regiões. Então, essa equiparidade para todos os IPENs, isso daí é fundamental para que a oficina possa atuar de forma coerente e não tenha problemas aí na renovação da atuação. E é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Obrigada, Anderson, pela sua apresentação. Aí está o Media Code da apresentação do Anderson. Vou passar, então, a palavra ao moderador para iniciar o debate e abrir e responder, né? Acho que já chegou algumas perguntas aqui para responder as perguntas. A palavra é Sim, sua. acho que a gente tem um tempinho ainda, 5 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Bom, obrigado, Bruno. Obrigado, Fernandes. É muito interessante essa discussão. Anotei alguns pontos aqui nas duas apresentações, antes até de entrar nas perguntas. E o que o Bruno falou é interessante sobre a atuação da rede nos estados. Bruno, acontece. É diferente. Tem muito estado que na Toledo, a gente tem uma realidade que a gente tenta estabelecer os padrões de atuação para todas as nossas permissionárias. A gente sabe do problema da rede com relação à parte de pessoal e de conhecimento também, né? É um problema tanto do permissionário quanto da rede também. O Fernandes conhece um pouco da realidade da Toledo. Não mudou muito, né? A gente tenta estabelecer os padrões. Só para ter uma ideia, assim, melhorou, né? Mas recentemente teve um órgão da rede que pediu para a gente foto do padrão junto com o certificado, sabe? Aí me remeteu aquele negócio de provar que o preso está vivo com o jornal do lado, assim, né? Com o jornal do dia. Então, isso até para fazer as auditorias de renovação, foi algo novo, mas que uma das nossas filiais sinalizou, falou, está acontecendo isso aqui, né? E realmente acontece, né? Lançamento dos selos, acho que o Fernandes colocou aqui, é algo que é latente, a gente tenta trabalhar a portaria, mas ao mesmo tempo a gente não vê muito o portal PSE tentando dar essa evolução junto com a gente também, né? Acho que o Marcelo até depois vai falar um pouco mais mais tarde, né? Se puder tocar nesse ponto, acho que é legal. Capilaridade das permissionárias, isso realmente a gente chega onde a rede pode ser que não esteja chegando, né? Então isso pode ajudar a parte de supervisão metrológica, a parte de atividades acessórias, então a gente pode trabalhar bastante nisso. Já passando para do Fernandes, na parte de kit rodoviário, Fernandes, kit rodoviário, reparo, manutenção, a gente teve o PM Summit, né, Dani? E lá ficou
deu um pouco de clareza nessas situações, né? Então, toda vez que envolve, por exemplo, aumentar a capacidade de balança, aumentar o número de células de carga, qualquer atividade que altere a capacidade, as informações meteorológicas do equipamento, aí eu acho que é uma atividade de fabricante mesmo. Não se enquadra como um reparo. Talvez a gente trabalhar um pouquinho melhor isso até ou um documento específico ou na 457, porque a 457 ela é muito genérica, né, nesse aspecto, né? E acho que a ordem de serviço eletrônico também é algo que a gente bate bastante lá na Toledo, né? O Renato está aqui, que é responsável pela parte administrativa da Toledo, e a gente bate bastante com relação à ordem de serviço, a tentar automatizar essas prestação de contas, né, Renato? Também acho que é interessante. E aí eu vou passar aqui até para as perguntas. A gente tem duas perguntas. Uma, acho que é para mim, acho que eu posso falar o nome aqui, não pode? Do Salvador. Salvador tá aí? Bom dia. O Salvador está perguntando aqui: seria interessante colocar os tópicos novos e relevantes na apresentação dessa portaria nova para permissionárias, para discussão. Seria também interessante pedir retorno de cada empresa via e-mail com retorno de observações, o que acha. A gente começou, Salvador, nas discussões, envolver todo mundo, tá? Mas a gente fez algumas reuniões e a gente viu que estava travando algumas coisas. Algumas coisas, então, tipo, o conhecimento estava muito disperso nas reuniões. E aí, o que a gente tá fazendo? A gente compilou todos esses dados e a gente vai, sim, colocar isso no grupo de permissionários, colocar isso para uma discussão, para o pessoal enxergar isso, para ser algo que todos possam opinar e todos possam ajudar também, tá? Não está sendo um negócio só de um grupinho, não. A gente quer que todos participem, né? Fica o convite aqui também para participação, ser um dos players que está sempre aqui com a gente, está sempre junto, então pode falar comigo aí, quem quiser também participar. A gente tem um grupo de permissionários lá que volta e meia a gente joga uma questão, joga uma pergunta, e isso tem ajudado muito nessa questão da revisão da portaria, tá? Respondido. A segunda pergunta é para o Bruno. É até um assunto bem recente, Bruno. A Fernanda, da COP Tecnologia. Assim mesmo, Fernanda? Tendo em vista que o acesso ao sistema do PSE ocorre ou ocorrerá por meio da conta Gov, o que obriga o funcionário a utilizar seu e-mail pessoal em vez do corporativo? Não seria esse um ponto de atenção quanto aos impactos na segurança da informação e na própria gestão institucional? Essa questão do PSE, eu não sei exatamente o porquê dessa mudança. Tá? Eu já acesso com o Solgov o PSE já há algum tempo já. Você falou que foi recente, né, Luciano? Talvez agora seja, mas eu acho que de um ano para cá, pelo menos para a gente, já vem pedindo a conta do Solgov. Mas cabe a gente investigar, porque talvez seja algo assim institucional do governo, GovBR, né? Desculpa, GovBR. Ou seja algo institucional, assim, que para acessar os sistemas do governo você tem que usar o GovBR. A gente tem que investigar isso daí, não tem resposta. Tá. Fala, Marcelo. Também não tenho certeza, mas tem sido um movimento natural passar tudo para o GovBR, para o acesso via GovBR, que é mais seguro, né? Já é um cadastro único. Isso tem sido um movimento do governo para todos os acessos a portais, né, institucionais. Eu acho que o Inmetro não tem nem muita opção com relação a isso, viu? Talvez seja alguma diretriz aí, justamente como o Marcelo falou, para acessar os portais do governo, a pessoa tem que se identificar ali pela sua própria conta. Mas eu vou investigar e repasso para o Luciano, ele pode responder adequadamente para a pergunta. Tá, Deixar seu contato com ele. Esse tema tá. A pergunta foi pertinente. Foi quando eu comecei eu coloquei aqui no começo da apresentação, porque
E assim, o portal, ele está avisando, né, com 15 dias de antecedência. E pelo menos eu acredito que para as outras oficinas também, por menor que seja, existe um impacto, existe sim um procedimento administrativo que ela tem que fazer, né? E para a oficina grande também impacta muito, né? O que está acontecendo realmente é uma tendência, né? Porque na Toledo também a gente tem a questão dos caminhões e no site do Detran já fecharam a porta e a gente eu não consigo mais baixar o CRLV dos caminhões sem a conta Gov, né? Então a gente está tendo que fazer esse processo por trás, né? Para acessar as contas, acessar o cadastro do Detran, né? Mas acho que não tem problema fazer isso, é a gente ver como fazer isso e dar um prazo um pouco mais saudável aí para a gente trabalhar, porque nada, a gente também tem o prazo de prestação de contas, né? Então a gente está preocupado um pouco com isso daí também, tá? Eu posso ajudar? Bom dia a todos. Meu nome é Henrique Simões. Não gosto muito de falar o que eu faço, que as pessoas passam a não gostar de mim no instante seguinte. Eu fabrico radar, né? Então, tá vendo? Eu avisei. E tem oficina permissionária também. Eu cadastrei um funcionário meu pelo Gov, no PSE, né? E fiz automaticamente, pelo certificado da empresa. Eu não entendi. Você comentou? Você é da COP? Fabrica radar também, né? Não, meu questionamento foi mais no sentido assim, é que o login da permissionária ele é mais referente à empresa, né? É um acesso institucionalizado da empresa. E no momento que você obriga o funcionário a colocar o seu acesso pessoal, você mistura os dois cenários. Sim, mas eu digo o e-mail do Gov, né? Não é o e-mail, por exemplo, fernanda@cop. É o e-mail pessoal. Sim, é permissionário, mas os técnicos também têm seu login, né? Eles também podem acessar, não é um login único. É que cada permissionária tem uma realidade. Então, por exemplo, o que eu estou entendendo é que no dela, quem lança, quem faz a prestação de contas é o próprio técnico, né? Mas assim, quando a gente tem uma permissionária menor, vamos falar assim, vamos se dizer assim, existe o processo que você pode vincular a conta muito rápido. Agora, por exemplo, quando a gente está num ambiente de uma outra permissionária, a gente, por exemplo, na Toledo, a gente precisa de uma procuração eletrônica para acessar, para vincular o meu CPF ao CNPJ da empresa. Então, isso tem um ritual um pouco. Sim, mas para isso a gente precisa de um tempo, não que isso seja impossível de fazer. É possível de ser feito, porém a gente precisa de um tempo, um prazo, né? A gente precisa consultar o nosso departamento jurídico, o jurídico tem que fazer essa procuração e jogar isso para nossa controladoria, por exemplo. Esse é o procedimento. Então, é diferente, entendeu? É um pouco diferente quando a gente está num outro cenário. É que a conta, quando você acessa o Gov, pelo que eu estou entendendo, é o seu CPF, não é nem o e-mail. Você está acessando o CPF, entrando com sua conta Gov e acessando o, o cadastro da empresa, né? Então, eu também não sei, tá, pessoal? Não sei como é que juridicamente isso daí, mas é um pouco polêmico. A gente vai trabalhar, né, Bruno, para trazer as respostas aqui, para a gente avançar aqui no painel. Exato, vamos consultar a equipe lá do PSE e entender, porque imagino que se isso está vinculado lá, imagino que eles tenham recebido alguma diretriz do governo federal com relação a sistemas. Sim.
Sim, exatamente. Saber quem entrou, quem acessou, quem lançou, até para a própria governança da empresa, né? Quem tá Sim. entrando aqui lançando as minhas marcas, né? Alguém roubou minha senha e tá usando, não sei. Exatamente. A gente vai trabalhar isso, pessoal, e trazer a resposta para vocês, tá? É que tá tudo muito recente ainda, nem a gente sabe direito como é que vai acontecer, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Rogério Henrique, do IPEM do Mato Grosso. Como a Dicol, e para o Bruno, como a Dicol vê as manutenções em veículos tanques rodoviários? Hoje não existe um regulamento para esse instrumento. Essa pergunta é pro diretor, não é pro Bruno, né? Tem um edital, né, Marcelo, que vai ser lançado com relação às atividades aí, materiais e acessórias de veículo tanque, Rogério. Que vai ser feito, né, essa atividade material e acessória ali por empresas cadastradas, tá? E o regramento, aí eu não conheço esse edital, mas o regramento vai tá nele ali de como se tratar disso daí. A gente sabe que tem uma grande dificuldade, né, que o veículo tanque é algo assim, não é uma infraestrutura complicada, né? É difícil, né? É caro, da manutenção não é fácil, né? Trabalhar nesse tipo de serviço também a gente sabe que tem grande dificuldade, porque nem todo mundo quer trabalhar lá, porque a pessoa tem claustrofobia, tem que entrar no tanque, tem que subir no tanque, não é todo mundo que está apto a fazer esse tipo de serviço, né? Mas eu acho que o regramento, acho não, né? O regramento vai estar nesse edital aí a ser lançado. Bom, pessoal, finalizando aqui, né? Acho que deve ter milhares de perguntas ainda, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando sobre o regramento das permissionárias, né? Mas eu queria só, para finalizar, reforçar um ponto aqui que a Remesp, ela tem no programa de treinamento dela um treinamento específico para metrologia legal aplicado a instrumento de pesagem, tá? Então, já fica aqui o recado, se vocês precisarem, entra no site, procura lá o programa de treinamento, procura esse treinamento, ele é muito interessante, isso é bem esclarecedor, principalmente para a turma de pesagem, tá? E porque isso é altamente necessário, até um programa novo, né, da Remesp que está explorando essa parte de qualificação, tá? Mais uma vez aqui agradeço o Fernandes, o Bruno, pela explanação, pelas apresentações, agradecer a Remesp pelo espaço, agradecer a Bimac e estamos à disposição aí coloco, assim como o Michel falou ontem, né, coloco também a Toledo à disposição aqui para ajudar na parte de serviços, tá? Os próximos, que a Dani está falando aqui para mim, pessoal, para dar um panorama para vocês, né, dos próximos passos que a gente está trabalhando na evolução da portaria. Então, a gente já está compilando todos esses dados, essas informações, fazer um bate-papo com o Bruno, passar esses dados para o Bruno, para a gente evoluir com relação à divulgação da portaria. Tá? Fico à disposição aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta depois no corredor. Também me coloco à disposição que eu estava falando, que o Michel se colocou à disposição aqui, a Toledo reforço aqui a posição da Toledo na parte de serviços, né? E vamos para o próximo painel. Obrigada mais uma vez.